todos nós que estamos aqui na casa de Jesus, pedindo-lhe que Ele nos continue a abençoar, como sempre faz, não só aqui, mas todos os dias, e que Ele nos possa dar uma boa semana. Hoje é segunda-feira, início da semana, que Ele realmente nos possa abençoar e que nos possa dar uma semana tranquila, uma semana com paciência, que possamos ter paciência uns com os outros, para realmente fazermos dos nossos dias mais tranquilos. Então, que Ele esteja connosco nesta hora e sempre. Então, a palestrazinha que eu trago hoje é um título do Evangelho que diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu vou ler-vos esta passagenzinha do Evangelho segundo o Espiritismo, onde está estas e outras frases. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo o homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois quê? És mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Esta passagem é de João, capítulo 3, versículo 1 a 12. Então, nesta passagem evangélica entre Jesus e Nicodemos, narrada por João, como disse, Jesus diz-lhe estas frases: ninguém pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós sabemos que nessa época os conhecimentos eram ainda muito imperfeitos e para eles a água representava o princípio de todas as coisas. Havia até a crença de que tudo o que surgiu no mundo material provinha da água. Este era o elemento, para eles, gerador de tudo, e Jesus lhe falava segundo o que eram os seus conhecimentos, para que eles pudessem minimamente entender o que Jesus lhe dizia. Nesta passagem, a água é a representação da matéria. Jesus a relaciona com a carne. E hoje nós sabemos que o nosso corpo físico é composto por mais de 70% de água e que antes de nascermos vivemos envolvidos nesse líquidozinho chamado líquido amniótico na barriguinha da nossa mãe. Portanto, Jesus quis dizer que nascer da água é nascer da carne. Todavia, não basta nascer da carne, é preciso nascer do Espírito. Não te maravilhes de te haver dito, é necessário nascer de novo. São também palavras de Jesus.
hoje, com o Espiritismo, nós sabemos que Jesus se referia com estas palavras à reencarnação. A reencarnação é um tema já muito falado nas casas espíritas e, portanto, isto é um tema que creio que será muito fácil de compreendermos, porque é um tema realmente muito falado, porque é a forma que temos de podermos entender todos os mecanismos da nossa vida, da nossa existência. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Era assim que eles ainda a compreendiam. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem a ideia precisa da maneira como isso se daria. É a tal coisa que nós muitas das vezes acreditamos nas coisas porque nos dizem, mas muitas das vezes não pomos a nossa razão a funcionar. Como é possível? Como é que isto se faz? E eles simplesmente se limitavam a acreditar, sem sequer pensar como é que isso se poderia processar. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. A ressurreição supõe que um corpo morto reviva, o que a ciência demonstra ser completamente impossível. Portanto, é completamente impossível um cadáver que se decompõe pouco tempo depois de ficar sem vida, voltar à vida. É completamente impossível. A reencarnação, entretanto, tem outra explicação mais aceitável. É a volta do espírito à vida corpórea, ou seja, é a volta do espírito a um novo corpo, a um outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o corpo anterior. E Jesus sabia das suas limitações e por isso ele nos disse que mais tarde nos enviaria o Consolador, que nos iria explicar o que naquela época não tínhamos, porque eles provavelmente seríamos nós, porque nós não estamos aqui de há pouco, estamos aqui na Terra de há muito. Então Jesus nos disse que enviaria o Consolador, que nos iria explicar o que naquela época não tínhamos condições para entender. São estas as suas palavras: eu vos enviarei o Consolador prometido. Jesus, o representante de Deus na Terra perante a humanidade, veio exatamente para revelar as suas leis, portanto, as leis de Deus. E a reencarnação é um instrumento da lei enviada por Deus, a fim de que nós, seres espirituais e imortais, pudéssemos ter acesso ao seu reino, ao reino de amor, ao reino de justiça, ao reino de bondade. Por isso, Jesus disse que para alcançar o reino de Deus, necessário vos é renascer de novo. São estas palavras que ele também disse a Nicodemos. É através das reencarnações que se vai dando a nossa transformação. Sabemos que uma existência aqui na Terra seria incapaz de nos oferecer a perfeição espiritual. Isto também não é novidade nenhuma para ninguém. Nós sabemos ainda das nossas imperfeições, não é? Ninguém está aqui que diga eu já não erro, eu já faço tudo certo. Então, mais nos devemos convencer que a reencarnação temos que aceitar, porque é a única forma que temos de aceitar a vida, o que nos acontece na nossa vida. É a única forma. Não há outra, porque seria uma injustiça de Deus. Não é? Se houvesse uma existência só, seria uma injustiça de Deus. Que Ele uns fez com tudo a correr bem e outros com tudo a correr mal, nomeadamente doenças e outras coisas mais. Sabemos então da nossa ignorância, não é desconhecimento de ninguém, de que ainda somos ignorantes, nós não sabemos tudo de tudo, há muita coisa que nós desconhecemos. Então temos essa dificuldade em nos transformarmos se tivéssemos só uma existência,
seria impossível mesmo. E a misericórdia de Deus nos permite reparar as nossas faltas, renascendo as vezes que forem necessárias. Emmanuel nos diz: cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão espiritual. Por este motivo, o ser humano deve amar a existência de lutas e amarguras temporárias, o que nós muitas das vezes não conseguimos fazer. Nós não aceitamos as lutas e as amarguras temporárias, nós desanimamos com aquilo que nos acontece, não é? Porque não pensamos que essas lutas, essas amarguras, é o nosso resgate, é o pagamento que estamos a fazer de alguma coisa que nós lá para trás ficámos a dever. E, portanto, Emmanuel nos diz que cada reencarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão espiritual. O ser humano deve amar a existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto elas significam uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Quase um perdão de Deus. Ou seja, é um resgate que nós fazemos, e cada resgate feito, não é? É um risquinho que nós fazemos no nosso livro das contas da nossa vida. Arriscamos aqui, esta já está paga. É uma a menos. E o nosso Pai Criador nos oferta o corpo, o maior empréstimo que Deus nos dá para alcançarmos a perfeição. Porque nós sabemos que, embora também possamos aprender como espíritos, portanto, isto na parte espiritual, mas precisamos do corpo para pôr em execução o que é necessário fazer para a nossa perfeição. Portanto, o que Jesus queria dizer a Nicodemos, perante as perguntas que ele lhe fazia, é que ele precisava de renascer de novo para entender todas as coisas. Ou seja, ele, no fundo, nós precisamos de renascer. Deus dá-nos essa oportunidade bendita de podermos renascer para podermos limar as nossas arestas. Nicodemos, ele era conhecedor das Escrituras, e nós sabemos que os fariseus eram rígidos quanto às leis que vigoravam nessa época, que eram as leis de Moisés. Não estavam ainda preparados para entender os ensinamentos de Jesus, tal como hoje nós já vamos compreendendo alguma coisa. Então, a reencarnação é voltar a viver no novo corpo físico. Após o nosso desencarne, o espírito regressa à erraticidade e voltará a um novo corpo para mais uma oportunidade de aprendizado. Claro que ele não chega à erraticidade e vem logo de novo. Isso também é uma situação que nós não podemos definir se voltamos logo, se voltamos em algum tempo. Há situações que é necessário vir logo. Há outras que não, em que nos demoramos mais tempo. Mas isso é o que vamos também aprendendo aqui na Casa Espírita, sobretudo no estudo que é feito aqui à segunda-feira com o nosso irmão Fernando. Então, como eu dizia há pouco, após o nosso desencarne, o espírito regressa à erraticidade e voltará a um novo corpo para mais uma oportunidade de aprendizado. Só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades existentes. E não há outra. Só com a reencarnação é que nós conseguimos compreender porque é que passamos por esta prova, porque é que passamos por esta dificuldade, porque é que passamos por esta doença. Só aceitando a reencarnação que temos a oportunidade de vir e de resgatar as nossas faltas, voltando todas as vezes com mais um avanço espiritual, seja na área moral, seja na área intelectual. E como é que podíamos explicar o facto de crianças que morrem em tenra idade e que nós achamos que é uma injustiça de Deus, não é? Uma criança morrer em tenra idade. Como explicar os que nascem com deficiências físicas e outras situações que todos nós conhecemos e alguns de nós também vivemos. Portanto, não tínhamos forma de conseguir explicar porque existindo Deus, não é?
Então, somente a reencarnação nos dá a chave desse mistério. Com as várias experiências na carne, temos a possibilidade de adquirir e aprimorar os conhecimentos que ainda nos faltam, tanto no campo intelectual como no campo moral. Portanto, nós ainda não estamos com esses conhecimentos todos a 100%, não é? Além de reatar as amizades com os nossos inimigos e reparar erros do passado. Ou seja, nós temos que chegar a um ponto da nossa existência, seja ela qual for, que temos que saber aplicar já, nessa reencarnação, o amor. Porque enquanto não existir o amor em cada um de nós, com todas as criaturas, com tudo aquilo que Deus criou, com o universo, com a natureza, com tudo, então, nessa altura, nós teremos reparado parte ou todos os nossos erros quando formos criaturas que em nós exista o amor. Porque foi o que Jesus nos disse quando na Terra andou: amai-vos uns aos outros. Não é? E nós ainda temos que reatar as amizades com os nossos inimigos, o que às vezes também é muito complicado, não é? A gente não lhe quer mal aos nossos inimigos, mas reatar a amizade com eles ou amá-los ainda é um bocadinho complicado, não é? Ainda não estamos com o amor assim tão enraizado ainda em nós. Mas isso Jesus sabe que todos nós temos essas dificuldades ainda. E por isso Ele espera por nós pacientemente, cheio de amor, porque Ele sabe que nós vamos conseguir lá chegar. Então está tranquilo, nós é que ficamos mais ansiosos. Então, ainda neste capítulo, diz-nos São Luís, Paris, 1859, a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Jesus lhes confiou. É ainda necessário por eles mesmos, nós, espíritos, pois a atividade que então se vêem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. E é verdade, não é? Nós vimos, Deus criou-nos para que nós também fizéssemos parte na obra da criação. Então, todas as vezes que nós partimos e voltamos, nós vamos adquirindo conhecimentos. Portanto, vamos ficando pessoas com conhecimentos ou intelectuais ou morais, um bocadinho às vezes cada coisa, mas é com esse propósito que Jesus também nos criou, fazermos parte na criação da sua obra. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente todos os seus filhos. É por isso que Ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Portanto, nascemos simples e ignorantes. Este foi o nosso ponto de partida. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação, ou seja, o nosso livre-arbítrio. Todo o privilégio seria uma preferência e toda a preferência uma injustiça. E o Pai não tem preferências pelos seus filhos. Nós somos todos iguais para Ele. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Porque nós sabemos que às vezes somos preguiçosos entre aspas, não fazemos com zelo as nossas tarefas, até no nosso dia-a-dia, no nosso trabalho, na nossa profissão. Muitas vezes não executamos a nossa profissão, os nossos deveres com esse zelo que todos deveríamos ter. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede,
retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. Portanto, isto são palavras de São Luís. Este tema é um tema que eu acho muito simples, como dizia há pouco, porque ele é muito debatido na Casa Espírita, porque entendermos e aceitarmos a reencarnação é fundamental para podermos aceitar a nossa vida com alguma resignação, com alguma paz. Então, eu penso que é uma palestra fácil de todos nós podermos entender. Então, nós temos que dar graças a Deus por nos enviar Jesus, que nos trouxe as suas divinas leis e que, compreendendo as nossas dificuldades, porque Jesus sabe as nossas dificuldades, prometeu que nos enviaria o Consolador, como há pouco vos disse, que nos viria esclarecer todas as coisas. Esse Consolador é a nossa querida doutrina, é o Espiritismo, porque é a única que nos traz esse conhecimento para que possamos entender porque é que passamos por esta ou por aquela situação. E pronto, meus irmãos, foi um breve estudo que vos trouxe sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, na narração de João. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Este capítulo, ele tem mais algumas informações, mas todas elas envolve a reencarnação. Eu acabei por vos trazer só o ponto focado, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, mas qualquer dos irmãos que estão aqui, que queiram, enfim, estudá-lo melhor, ele fala mais um ponto ou outro, mas no fundo ele diz-nos precisamente isto, que temos que entender e aceitar e estudar a lei da reencarnação, porque nós aqui já dizemos que sim, que compreendemos e que aceitamos e que não pode ser de outra maneira a forma de podermos limar as nossas arestas, mas nós ainda temos dificuldade, nós estamos ainda a compreender a reencarnação, porque nós ainda não estimamos o nosso planeta. No entanto, sabemos que tudo aquilo que fizermos de mal para o nosso planeta, nós na próxima teremos que viver num planeta de acordo com aquilo que fizemos, do mal que fizemos à nossa Terra, não é? Em relação à natureza, em relação aos lixos que não ligamos e pomos tudo no mesmo contentor sem fazer divisão nenhuma, não é? Então nós vamos para um mundo onde estaremos metidos no lixo para sentirmos a necessidade da limpeza. Então muitas das vezes com os animais a mesma coisa. Com os animais é a mesma coisa, não gostamos do gato, não gostamos do cão, gostamos mais do coelho ou de outro qualquer. E somos capazes de bater naquele que não gostamos. Portanto, nós ainda temos uma noção da reencarnação um pouco vaga. Porque quando nós já tivermos metida no nosso coração que tudo o que fizermos na nossa existência é uma colheita que na próxima reencarnação ela nos trará, essa colheita nos trará os benefícios para que possamos viver em harmonia com as leis de Deus. E muito obrigada pela vossa atenção e que Jesus nos abençoe, que Jesus nos perdoe ainda as nossas dificuldades e que Ele faça luz em nós, que nós possamos, quando vimos à Casa Espírita, estarmos atentos, não nos deixarmos encantar pelas coisas, estudá-las, aprofundá-las, porque é só dessa maneira que nós começamos a ter necessidade de fazermos o nosso autoconhecimento. Como é que eu sou ainda? Não é? É só quando nós aprofundamos as coisas é que nós, espera lá, fiz isto e não devia ter feito.
Agora, se nós ouvirmos e formos embora, e quando lá chegarmos afora, olha, já nem sei que palestra é que foi das 7 horas, a 18, olha, ainda me lembro mais ou menos, e nós temos que levar connosco alguma coisa. Não quer dizer que tenhamos que levar uma palestra na cabeça por inteiro. Não, pequeninos conteúdos que possam mexer connosco. Deixa cá ver aqui este ponto. Este ponto tem que analisar. E é só com este proceder que nós conseguimos ir mudando as coisinhas ao longo da nossa existência, que para uns, ou para quase todos, já se vai fazendo curta, não é? Porque nós estamos sempre a fazer a caminhada para a partida, não é? E, portanto, é bom que possamos analisar estas questões. Então, que Jesus nos abençoe, porque estamos todos, ninguém pensa que estamos aqui já alguns perfeitos, nada disso. Estamos todos como girassóis. Uns têm a cabecinha um bocadinho para cima, ligeiramente, mas de resto estão todos na mesma direção. Está uma sementeira de girassóis muito parecidos uns com os outros. Mas já somos sóis. Somos sóis. Sóis, somos filhos da luz maior. Então, que Jesus nos abençoe. Agora vamos para o nosso passe, para que Ele nos possa enriquecer, para que a gente abra a nossa alma e possamos receber a luz do conhecimento para o nosso bem futuro. E muito obrigada pela vossa atenção.